Operadores de carros-pipa que atendem comunidades no semiárido nordestino, especialmente em estados como Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco, paralisaram os serviços devido ao não pagamento desde dezembro de 2024. A operação, que abastece mais de 1 milhão de pessoas, inclui áreas em estado de emergência devido à seca. O governo Lula alega que o atraso é causado pela falta de aprovação no orçamento e pela necessidade de um decreto de contingenciamento. Bruno Musa está aí, a região Nordeste sofrendo com a seca e o governo federal não está fazendo aí a sua função, que é justamente levar água para lá, mas o Lula sempre gosta de mencionar que ele levou a água ao Nordeste. Como eu sempre costumo falar, Geise, o tal do longo prazo chega. E nós estamos falando já de décadas do governo do PT, basicamente, né? Com alguns pontos de exceção aí, mas basicamente uma manutenção da hegemonia do poder no século XXI do próprio PT no Brasil. Portanto, esse longo prazo, que era tão distante, simplesmente chegou e a gente vê incríveis números, como eu falei, que na própria Bahia a desaprovação é maior do que a aprovação, sendo que é o reduto eleitoral petista, assim, escrito, né? Sempre foi. O que a gente vê é uma falta de preocupação com o próprio orçamento. Eles sempre vão terceirizar a responsabilidade e jogar a culpa em outro ente. Colocar não foi aprovado o orçamento, etc. Só que vamos lembrar que do orçamento total brasileiro, para deixar claro, são 2,3 trilhões de reais, 96% já está carimbado. O que isso significa? Significa que já tem um destino para manutenção da máquina pública, gastos obrigatórios. Sobram meros 4% de gastos discricionários, ou seja, os gastos não obrigatórios que entra, por exemplo, investimentos. Desses menos de 200 bilhões, de um total de 2,3 trilhões, menos de 200 bilhões, que é o não obrigatório, você ainda tem que destinar 50 bi para emendas parlamentares. Segundo uma própria pesquisa do Instituto Fiscal Independente do Senado, mostra que por volta de 2034, a continuar nesse crescimento da dívida, 100% do orçamento será carimbado para a manutenção da máquina pública e logo após isso a máquina simplesmente para, não tem mais condições de funcionar. E é justamente isso que a gente vê, esse menosprezo com a responsabilidade do dinheiro do pagador de imposto. Este sim, usurpado sempre pelo poder desses burocratas no governo. Portanto, podem terceirizar a responsabilidade que for. As pessoas sentindo a consequência da falácia e da mentira que sempre foi o Lula e o PT.